quando eu escrevo limite de f de x, quando x tende a um determinado número, quando eu estou escrevendo isso, eu estou dizendo que o meu x está cada vez mais perto de C, cada vez mais perto de C, mas esse x não vale C. Então, é como se eu dissesse assim, olha, eu tenho, o C está aqui, a gente está pegando valores de x muito, muito, muito perto de C, dos dois lados de C. Uma hora o x está de um lado, do outro. Então, a gente pode aproximar, por exemplo, se o meu C fosse 1, eu poderia falar que o meu x, os valores de x que eu estou pegando é 0,99, 0,9999, cada vez mais perto de 1. E também por valores maiores que 1, 0,01, 0,0001. Então, a gente está aproximando de um número, a gente aproxima desse número dos dois lados. O que a gente vai estudar hoje é que a gente pode escolher um único lado. Então, aqui a gente está aproximando dos dois. É que a gente pode escolher um único lado. Então, quando a gente faz isso, a gente está falando de limites laterais. Então, a gente vai dizer que o que vai ser um limite, aqui está bem pequeno aqui embaixo, ó, mas isso aqui tem um expoente, tá? C aqui, ó, o que está escrito aqui é um C mais. Aqui assim, ó, é um C mais. Então, o que está escrito ali é assim, ó, limite daquela função f de x, quando x tende a C, mas só que não está tendendo a C pelos dois lados, está tendendo a C só pela direita. Então, o número C está aqui, a gente está aproximando de C por valores apenas maiores que C. Então, por isso que fala que tem um intervalo que está de C até um determinado número maior que C. Sempre que eu escrevo intervalo, eu estou dizendo com esse formato, ó. Começa no C, que é menor do que o B, então B aqui é como se ele estivesse à direita aqui. Então, os valores que eu estou pegando de x são valores maiores do que C. Então, a minha função não precisa estar definida dos dois lados, bastaria por valores maiores que C. Então, quando eu falo isso, se eu falo tendendo a C, eu não disse qual lado. Quando eu falo tendendo a C com esse maisinho aqui no expoente, aspas, isso é uma nomenclatura, é a notação que a gente está usando, então esse C mais é para dizer que são valores maiores que C. E esse mais para a direita e menos para a esquerda é um pouco da ideia de pensar no zero, né? A origem está aqui, valores à direita de zero são positivos, à esquerda de zero negativo. Então, quando eu quero pegar um número, qualquer C, e quero aproximar só por valores maiores do que ele, eu uso o C mais para falar pela direita e uso o C com expoente menos para falar pela esquerda. Então, o limite, quando ele existe, ele é um único número L. Esse L aqui não tem nada a ver com f de C. Porque a minha função, se vocês virem, ela nem precisa estar definida no C, ó. No C ela está aberto aqui, ó. O C não está incluído no intervalo. Então, é como se fosse uma bolinha aberta no C e uma bolinha aberta no B aqui, ó. Eu estou com valores que não são C, mas que estão aproximando valores de x aqui, que estão cada vez mais próximos de C, mas não podem ser C em nenhuma hipótese. Quando eu escrevo limite, é isso que eu estou fazendo, ó. Está escrito aqui, limite. Então, está escrito que o meu x não vale C. Meu x é diferente de C. Então, isso é bem importante quando a gente está dizendo que estou pegando valores maiores do que C. Ok, gente? Mas que não podem ser C em hipótese alguma. Então, um exemplo aqui é essa função aqui, ó, também é do livro do Thomas, né? Se eu pegar essa função f de x e essa função, estou tentando mudar a cor, vou escrever de vermelho mesmo. Essa função é x sobre módulo de x. X sobre módulo de x. O que é um módulo de x? O módulo de um determinado valor, ele vale... Nunca é mais ou menos, tá, gente? O módulo de x não é mais ou menos x. Se eu escrevo isso, eu estou dizendo que para um determinado valor eu tenho duas respostas. E isso não é verdade. Eu tenho uma única resposta... Quando eu tenho módulo de x, eu tenho uma única resposta positiva, se esse número já é positivo, ou maior ou igual a zero aqui, não negativo, a gente fala.
Então, o módulo de um número não negativo é ele mesmo. O módulo de um número negativo é uma única resposta, multiplique ele por menos 1 para ele ficar positivo. Então, não é os dois ao mesmo tempo, é uma única coisa. O módulo de x ou é menos x. Então, quando eu pego isso e divido x por módulo de x, então eu vou ter as duas situações aqui, ó. A minha função, ela vai ficar assim, ó. A minha f de x que está escrita aqui, ela vai ficar assim, ó. Pegue o x e divida por x mesmo. Quanto que ela vai valer? Ela vai valer 1 se esse número for maior do que 0. Não pode ser mais igual a 0, porque como eu estou escrevendo no denominador, o f de 0 daria 0 sobre 0. Então, o 0 não pode estar incluído. E vai ser o próprio x dividido por menos x se ele for negativo. Então, vai dar menos 1. Então, o meu gráfico fica uma coisa assim, ó. Ela vale 1, ó, aqui tem um 1 aqui, para todos os números maiores que 0. E vale menos 1 para todos os números menores que 0. Então, se a gente for estudar o limite dessa função quando x tende a 0, ele estaria aproximando de dois valores, ó. Aproximou de 0 por valores menores que 0, aproxima de menos 1. Por valores maiores que 0, aproxima de 1. Então, está aproximando de 2. Então, a gente diz que o limite aqui não existe quando aproxima de 0. Por que que não existe? Porque a gente vai dizer que o limite dessa função x sobre módulo de x, quando o x tende a 0, ele não existe, porque tinha que ser único. Mas se eu disser, quem que é o limite de x sobre módulo de x quando x tende a 0 só pela direita? Só pela direita vale 1, porque só pela direita eu estou escolhendo aproximar só por valores maiores do que 0, olha. Então, aproxima exclusivamente do número 1. Ah, se fosse só pela esquerda o limite vale menos 1, porque aproxima desse menos 1, inclusive é constante, né? Valendo menos 1 em todos os lugares. Mas o bilateral não existe. Então, aqui faz sentido a gente escolher um único lado aqui, né? Ó, eu estou fazendo pela direita e estou fazendo pela esquerda. Então, o que a gente está dizendo aqui é que limite nem sempre existe, isso é uma coisa que a gente já tinha visto. Quando possível, a gente vai calcular o limite, né? Então, esse limite aqui não existe quando tende a 0. Mas se eu estivesse dizendo assim, olha, estou estudando o limite disso aqui quando tende a 2. Quando tende a 2, existe, ó. Quando tende a 2, dos dois lados está aproximando de 1. Então, o limite dessa função, quando x tende a 2, o limite de x sobre módulo de x, quando x tende a 2, é igual a 2. Não tem problema nenhum. O problema aqui foi no 0, que é onde foi a emenda, ok? Então, no 0, a gente teve que, ó, a direita existe, vale 1, a esquerda existe também, vale menos 1. Mas o limite bilateral aqui não existe. Uma outra questão importante para estudar limite lateral é quando a gente tem função igual a essa aqui, ó. Essa função é uma função y igual a raiz, y igual a raiz de 4 menos x ao quadrado. Então, y igual a raiz de 4 menos x ao quadrado. Eu quero fazer o esboço disso aqui, para a gente visualizar. Se a gente for observar, se a gente elevar o quadrado aqui, a gente teria que y ao quadrado é 4 menos x ao quadrado. Então, a gente teria que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Se a gente observar, isso aqui é uma parte da circunferência. Por que uma parte? Porque se eu for isolar o y, teria o y positivo e o y negativo. A gente está olhando só o y positivo. Então, nesse caso aqui, a gente está com a parte de cima da circunferência, olha. Então, no livro do Thomas tem esse desenho lá, parte de cima da circunferência. Pelo domínio da função, o domínio me diz aonde tem o desenho, olha. A minha função aqui, ela está começando no menos 2 e está indo até o 2, fechado, tá? Começa no menos 2 e vai até o 2. Então, essa função aqui tem esse domínio, ó. O desenho acontece em cima disso. Então, o meu domínio aqui, ele é o intervalo fechado de menos 2 até 2. Esse é o domínio. Então, eu posso aproximar de 2 pela direita? Olha só. A direita não faz parte do domínio, então eu não posso. Só posso aproximar de 2 pela esquerda. Então, quando tende a 2 pela esquerda, esse limite aqui existe e dá 0 pelo gráfico que a gente está conhecendo aqui, ó. Esse gráfico aqui é a metade superior da circunferência, de raio 2 centrada na origem. Então,
Analogamente, só vai fazer sentido estudar o limite lateral à direita, no caso do número menos 2, porque a esquerda daria raiz de número negativo e fora do domínio, por isso que está fora do domínio. Então, aqui a gente pode escrever, olha, que o limite, está escrito aqui, ó, quando tende a 2, aqui, quando tende a 2 pela esquerda, vale 0, e quando tende a 2 pela direita, também vale 0. Certo? Então, ó, tendeu a 2 pela direita. Ó, mentira, pela esquerda, vale 0. Tendeu a menos 2 pela direita, dentro do domínio. Então, vale 0. Então, a gente fala isso, ó, que o limite daquela função ali, 4 menos x ao quadrado, quando x tende a 2 pela esquerda, esse limite vale 0. Se por um acaso eu não tivesse escrito pela esquerda, tivesse escrito bilateral, ó, quando eu apago isso aqui, ele ficou bilateral. O correto seria dizer que não existe. Então, se eu apaguei aquilo ali, olha só, esse limite aqui não existe. Por que que não existe? Porque se eu pegar um número um pouquinho maior que 2, ó, como eu tirei o expoente aqui, ó, eu tirei-o pela esquerda. Então, eu estou dizendo que eu estou aproximando de 2 dos dois lados. E se eu pego um número um pouquinho maior que 2, ó, 2,01, eleva ao quadrado, isso fica maior que 4, vai me dar raiz de um número negativo. Raiz de um número negativo não é um número real, então eu não posso calcular, esse limite não existe. Então, esse limite, ele só vai existir dentro do domínio aqui, à direita de um lado e à esquerda do outro, onde a gente tem o desenho aqui da circunferência acontecendo. Ok? Então, aí tem um teorema que vai dizer pra gente que uma função terá limite quando x se aproxima de c, c e somente c, o limite lateral à direita existir, o limite lateral à esquerda existirem também, e os dois deram o mesmo número L. Então, só vai existir o limite bilateral, que a gente está falando de limite bilateral, ó. Então, aqui eu estou falando assim, ó, x tende... Deixa eu apagar aqui. Quando eu falo aqui, eu estou falando assim, ó, o x tende a ser pela esquerda, x tende a ser pela direita. Se os dois derem o mesmo número L, aí sim o limite... Opa, deixa eu apagar uma coisa que eu escrevi errado aqui, ó. Tô tentando... O C e somente C está aqui, ó. Aqui o C e somente C, ó. Então, ó, existe o limite bilateral C e somente C. Existe a direita e existe a esquerda, e eles dão o mesmo número L. Então, aqui, ó, existe a esquerda, existe a direita e dá o mesmo L. Então, o limite bilateral existe, vale L. Então, por esse raciocínio, é que não existiu aquele limite de módulo de x, que não existiu aquele limite de x sobre módulo de x, quando x tendia a 0. Esse limite aqui não existia. Por quê? Porque a direita valia 1 e a esquerda valia menos 1, dariam números diferentes. Só existe o limite bilateral se existir a direita e dá L, existir a esquerda e dá L. Então, o bilateral também dá L. Então, isso é o que a gente queria frisar de limites laterais aí. Isso vai ser muito útil quando a gente estiver calculando o limite, que envolver módulo, viu, gente? Geralmente, quando tem módulo, a gente vai ter que tirar um módulo para fazer a conta. Então, eu tenho aqui um limite de módulo de x menos 3 dividido por x ao quadrado menos 9, quando x tende a 3 pela esquerda. Então, eu quero calcular esse limite. Então, mas o que é módulo? Módulo, ou é ele mesmo ou é menos ele. Então, vamos pensar o que é tender a 3 pela esquerda. O número 3 está aqui, eu estou tendendo a 3 pela esquerda. Então, meu número é um pouquinho menor do que 3, ó, 2,9, 2,99. Então, 2,99 menos 3, você está vendo que eu não estou substituindo, eu estou fazendo uma análise. Eu estou pegando esse número, 2,999 menos 3, vai dar um número negativo. Mas eu tenho certeza que módulo sempre é positivo. Então, para ficar positivo, eu tenho que multiplicar por menos 1. Ó. Eu não precisei tirar separado. Ó. Essa igualdade está sendo estudada só para valores menores que 3. Então, o módulo aqui é o oposto do número. Agora, quem que é x ao quadrado menos 9?
Ah, isso aqui é x menos 3 que multiplica x mais 3. Já vi que tem uma indeterminação nesse meu limite. Olha, esse meu limite, se eu fosse estudar bem perto de 3, o meu numerador está tendendo a 0, o meu denominador também. Ó, tem um x menos 3 aqui, um x menos 3 aqui. Mas aí entra o principal de limite. Eu não estou estudando no 3, eu estou estudando tendendo a 3. Então, ó, o meu x não vale 3. Se o meu x não vale 3, o x menos 3 não vale 0. Então, eu estou simplificando dois números não nulos. A hora que eu estou simplificando isso, isso aqui vira um novo limite. Vira o limite de menos 1 sobre x mais 3, quando x tende a 3 pela esquerda. Esse limite não tem determinação mais. Isso aqui é uma reta, a gente conhece o gráfico dessa reta. Então, a gente pode estudar o comportamento. À medida que o x aproxima de 3, somado com 3, isso aqui vai aproximar de 6. Então, esse limite, pelas leis dos limites, vai valer menos 1/6. Existe o limite lateral à esquerda e vale menos 1/6.